Malaquias, capítulo 1. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Oremos mais uma vez. Senhor, novamente, queremos pedir agora pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos a capacidade para entender a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Dá-me a capacidade de comunicar, Senhor, desse Teu grande amor para com todos nós. Em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Glória a Deus. Irmãos, iniciamos então essa série de mensagens em Malaquias. Na verdade, domingo passado já falamos num texto e agora começaremos do começo. Falei do meio para frente na semana passada, mas ainda está em tempo. Malaquias é o último profeta antes de vir, então, o que nós conhecemos como Novo Testamento. Malaquias exerceu seu ministério muito provavelmente ali entre os anos de 450, 460, 430 antes de Cristo, aproximadamente. Para que nós possamos conhecer um pouquinho o pano de fundo, o povo de Israel, os judeus, haviam então sido levados cativo para a Babilônia, aproximadamente 100 anos antes de Malaquias, por causa principalmente da idolatria. Abandonaram ao Senhor e por isso receberam um castigo duríssimo. Jerusalém e a Palestina, para a gente se situar hoje, né, no mapa de hoje, aí a Palestina eu me refiro à região, e não àquele estado hoje chamado Palestina. Ela foi invadida pelos babilônicos, Nabucodonosor, destruiu o templo totalmente, saqueou o templo era maravilhoso, era todo banhado a ouro e toda aquela glória que nós conhecemos, que o rei Salomão havia posto nesse templo. Ele levou tudo para a Babilônia, levou cativos como escravos, jovens e pessoas de boa saúde. Em Jerusalém, naquelas regiões, ficaram os pobres, os doentes, aqueles já velhinhos que dali a uma semana, 2 semanas, sem alimentação, sem nada, eles iriam morrer por si só. Eles ficaram lá cativos em Babilônia por 70 anos. Depois desse período, Deus levanta 2 homens, Esdras e Neemias. Eles retornam com grupos de pessoas, com levas de homens e mulheres que voltam de Babilônia, aí já a Pérsia, não mais o reino Império Babilônico, mas já era o Império Medo-Persa. Eles voltam e, num primeiro momento, reconstroem a cidade, reconstroem os muros de Jerusalém, reconstroem o templo. No entanto, aqueles que voltaram foram as pessoas que, talvez ali a classe C, aqueles judeus que foram levados para a Babilônia lá 70 anos antes, ou outros que fugiram para o Egito, e talvez por outras regiões ali próximas, que
prosperaram, que enriqueceram, que, digamos assim, constituíram famílias e se deram bem, esses aí não voltaram. Voltaram aqueles mais pobres, mais necessitados. É nesse período de 70 anos de cativeiro que nascem as sinagogas. Então, eles não tinham mais o culto no templo. Por todo esse período de anos em que foram cativos, eles não mais sacrificavam os animais, porque, segundo a lei, só podia ser lá no templo, não podia ser em outro lugar. O templo não existia, eles então fizeram as sinagogas, e as sinagogas eram um lugar, digamos assim, que poderia se aproximar disso que nós conhecemos aqui como templo evangélico, né? Eles se reuniam ali, e ali havia, digamos assim, um estudo da palavra de Deus, o estudo da lei. Era o máximo que eles tinham. Pois bem, eles voltam então, e aí, passados algum período de ano, alguns poucos anos após Neemias, primeiro Esdras, em seguida Neemias, e agora entra Malaquias. Não se sabe nada do profeta Malaquias, quem foi o pai, onde ele nasceu, como é que foi, a Bíblia não diz nada acerca disso, a não ser seu nome, Malaquias, que significa meu mensageiro. Essa é a história, né? O povo vivia um contexto que talvez poderíamos nos comparar a ele. Dificuldade financeira, as pessoas estavam vivendo situações muito difíceis, eles não tinham um governo autônomo, foi permitido que retornassem, mas o governo continuava ainda sendo imposto pela Pérsia, haviam governadores ali. Quando nós vemos em Neemias relata diversas dificuldades que ele teve com várias pessoas, especialmente alguns edomitas, que tentaram destruir, que tentaram impedir, que tentaram não permitir que o povo voltasse e reconstruísse as suas cidades, as suas casas. Então eles estavam cercados de inimigo, violência. Além disso, o templo agora era uma casinha de pau a pique, como a gente poderia dizer, comparado à glória do templo anterior. Eles não tinham mais aquela pujança, aquela coisa linda, maravilhosa, que existia há 70 anos atrás. A situação nos dias de Malaquias era difícil em todos os sentidos. E aí nós não sabemos dizer o que é causa, o que é consequência. Por causa disso, o culto havia se tornado um culto, vamos fazer de qualquer jeito, vamos dar as sobras para Deus. Os sacerdotes já não estavam mais ali empenhados em fazer o seu serviço de sacerdotal, eles se corromperam, talvez pela dificuldade financeira, ou por causa dela, ou porque abandonaram o serviço sacerdotal, passaram, digamos assim, contextualizadamente falando, trabalhar secularmente. Com isso o culto foi ficando de lado, desleixo, problemas digamos assim, morais, adultério, divórcios, e divórcios porque o sujeito via a esposa, aquela história de trocar uma de 60 por duas de 30, essas coisas assim bem morais, bem baixas mesmo, estavam acontecendo. Os próprios sacerdotes estavam praticando esse tipo de coisa, e por sua vez o povo agindo, entregando o culto, era baseado nas oferendas de animais, e havia prescrição legal de como esses animais deveriam ser oferecidos a Deus. Então sabemos que uma delas era o primeiro animal que nascesse, o primeiro animal macho que nascesse deveria ser dado ao Senhor. E depois 1 de cada 10 também deveria ser oferecido a Deus. E por causa disso, e além disso,
o animal não poderia ser qualquer um, tinha que ser um animal macho, que não tivesse nenhum defeito físico, um animal sadio, o melhor do rebanho deveria ser oferecido, e eles estavam oferecendo aquele que estava, o animal cego. Poxa, né, a situação como é que está? Talvez pela necessidade financeira, ou talvez por um descaso, isso aí pode ser de qualquer jeito, né? Se der, sim, vai lá. Essa era a situação. Deus então chama Malaquias, e ele começa aqui no capítulo 1, versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor. A palavra no hebraico aqui, ela significa peso, carga. A palavra de Deus, vários profetas se referiram às mensagens de Deus dessa forma. A palavra de Deus não era uma palavra fácil, era uma palavra pesada. E talvez pesada não apenas para quem a ouvia, mas também para quem a entregava, e eu talvez diria para o próprio Deus. É lógico, qual é o pai? Quantas vezes você que é pai, mãe, você já corrigiu seu filho, e talvez você não tenha dito, mas tenha sentido, isso dói mais em mim do que em você. Às vezes dá uma chinelada, e é chinelada de chinelo mesmo, no bumbum. Esse é o jeito certo de fazer a correção, imprimir um castigo físico, não é tapa no rosto, cascudo, beliscão, soco, porrete. Eu já disse tantas outras vezes isso aqui. Sei que tem gente que até discorda de mim, tudo bem, mas eu entendo que o que a Bíblia diz com esse tipo de moderação. Mas quantas vezes aquilo doeu mais em você? Mas era necessário para que a criança aprenda a agir de maneira correta e não venha se tornar mais tarde um delinquente. Então dói no pai. Evidentemente que essa palavra que Malaquias então vai proferir, ela doía no coração de Deus, porque não é isso que Deus queria para os seus filhos. O desejo de Deus tem sempre palavras de amor, sempre palavras de carinho para os seus filhos, e não palavras duras, palavras pesadas. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele já disse isso em outro lugar. É pesada para o profeta, porque, irmãos, quando o profeta tinha que apontar o pecado do povo, isso é extremamente difícil, é extremamente constrangedor. Você ter que chegar para alguém e falar: você está errado, esse caminho é caminho de morte. É difícil chegar para um adolescente e falar: não namora agora. Eu já fui adolescente, eu sei o quanto é duro ouvir esse tipo de coisa, e também é duro de ouvir, porque agora não é a hora. Deus tem um momento certo para você, mas a gente que está vivendo não entende que não é essa a hora. Às vezes alguém pode dizer: não é essa a pessoa correta, e nós não conseguimos entender isso. Chegar para o marido e falar que tem que amar a esposa e se sacrificar por ela, às vezes não é fácil, porque você não conhece, né, a bruxa que eu tenho dentro de casa. Aquela mulher, aquela goteira que fica ali, ping, 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 a noite inteira. Não é fácil chegar e falar isso, e da mesma forma, e muito mais, para as esposas, dizer que tem que respeitar o marido. E é muito mais comum a situação em que a mulher é casada com um homem não crente e ter que respeitar um promíscuo, um sujeito que chega em casa bêbado, um insensível, alguém que não conhece e não está a mínima para as dificuldades e as lutas que as mulheres passam em casa, e chegar para ela e dizer: você tem que respeitar o seu marido. Não é fácil ter que dizer isso, e muito menos ter que ouvir também. Mas a palavra de Deus, o próprio Deus vai nos dizer, tanto em Provérbios quanto em Hebreus 12, que Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama. E quando essa palavra, essa sentença pesada, difícil de ouvir, ela vem e entra em nossos ouvidos, não é porque Deus não nos ama, muito pelo contrário, é porque nos ama e nos quer ver longe do erro, que Ele está a nos corrigir e está a nos orientar. Diante da situação difícil em que viviam
o povo, veja que eles estavam passando por problemas difíceis, os inimigos estavam cercando, a situação financeira não era fácil, aquela terra desolada que ficou sem cuidado, que ficou sem ser cultivada, já não dava mais tantos frutos, a figueira já não florescia mais como em tempos antigos. E aí era de se esperar que Deus pronunciasse uma sentença contra aqueles que os estavam provocando o mal, mas a sentença é contra o próprio povo. Puxa vida, Senhor, mas logo contra nós. Versículo 2 então vai dizer: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Todo o livro de Malaquias, ele vai ser escrito nesse estilo, uma pergunta, uma resposta do povo e uma argumentação de Deus. Aqui nós temos a primeira delas. Deus começa dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Só que o povo respondeu para Deus, talvez Malaquias, na sua mensagem, a mensagem de amor, ele estava dizendo: olha, Deus ama você, Deus ama você, Deus quer o melhor para você, Deus te ama. Mas o povo dizia: eu não estou vendo o amor de Deus. Eu penso, irmãos, que talvez alguns, eles estavam assim, talvez eu diria, sendo sinceros, porém, isso não o justifica, muito pelo contrário, mas há talvez aqui uma carga enorme de hipocrisia por parte dessas pessoas. Talvez você já tenha ouvido aquela expressão de pessoas que estão passando por algum problema assim: que mal eu fiz a Deus para merecer isso? É uma típica resposta parecida com essa. Diante de dificuldades, diante de lutas, nós nos achamos injustiçados por Deus. Que mal que eu fiz a Deus para merecer essa mulher, esse marido, esse filho que só me dá problema? Que mal que eu fiz a Deus para esse patrão insensível e tão turrão, coisas desse tipo. Eles perguntaram: em que o Senhor, em que Yahvé nos tem amado, Malaquias? Olha aí o que está acontecendo. Os edomitas aqui e os outros demais inimigos estão tentando nos destruir. Olha aí, plantei aqui um alqueire de milho, sei lá, de trigo, enfim, estou contextualizando aqui, não sei exatamente quais eram todos os grãos que eles cultivavam lá, mas... E olha, não deu quase nada. Minha família está doente, a situação está difícil, a casa precisando de reforma, o carro está quebrado, e isso e aquilo outro, e onde é que está Deus que não me ajuda, que não me socorre? Que amor é esse? Como que Deus pode dizer que me ama se a minha vida está uma tribulação enorme e todas essas situações difíceis acontecendo, essas tribulações, dificuldades, enfermidades e tanto mais? E quando a gente olha para o outro, você olha aí fora, olha aí as pessoas se dando bem, olha lá aqueles políticos lá reunidos, né? Cada um roubando mais que o outro e achando ruim, ainda quando alguém levanta e diz alguma coisa contra, estão reclamando porque os 30 mil que ganham por mês, livre de tudo e qualquer despesa, já não está dando mais, eles precisam de um aumentozinho. Olha como é que eu estou aqui. Como é que Deus pode me amar se o ímpio prospera e eu não? A resposta de Deus é a seguinte: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Ele está falando aqui especificamente desses dois irmãos, Esaú e Jacó. Os judeus são descendentes de Jacó, que teve depois o seu nome mudado para Israel. Já os edomitas, descendentes de Esaú. A história desses dois aqui, talvez a maioria de nós conhece bem,
São irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. E a história, a Bíblia nos conta que Esaú e Jacó, gêmeos, eles nasceram e tão logo nasceram, não tinham feito mal nem bem, mas a Bíblia diz que Deus escolheu a Jacó e não a Esaú. A Bíblia já diz que Esaú iria servir a Jacó e não o contrário. E Romanos capítulo 9, versículo 3, Paulo reforçando ainda mais essa mensagem da soberana escolha de Deus, do soberano amor de Deus, ele diz que Deus escolheu a Jacó, mas rejeitou Esaú. O texto do versículo 3 diz ainda, porém, diz, amei a Jacó, finalzinho do 2, porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus está pedindo a esse povo aqui que olhasse para a sua história, que visse lá de trás, desde quando os seus antecedentes, os seus antepassados, eles não tinham feito nem mal nem bem, mas Deus já havia escolhido a Jacó para o abençoar e não a Esaú. Nessa altura, e aí vem toda a história desses dois povos. Deus chama depois Moisés, levanta Moisés, tira o povo do Egito, os descendentes de Jacó do Egito, e aí concede e dá àquele povo a terra que Deus havia prometido dar a eles, e eles prosperam e crescem ali. Mais tarde, por causa dos seus próprios erros, é que eles são levados cativos lá para a Babilônia, como nós já dissemos, mas o foram por causa da idolatria e por causa dos seus muitos pecados, porque abandonaram ao Senhor, por isso eles foram para lá. Mas Deus então pede que eles voltem os seus olhos para a sua própria história. Irmãos, e quando nós, muitas vezes, murmuramos de Deus e dizemos, é claro que nós não proferimos esta palavra dessa forma, mas as nossas atitudes, muitas vezes elas dizem assim, como que Deus tem me amado? Acabei de cantar aqui, Deus me ama, o seu amor é imenso. Como que Deus pode me amar se eu estou passando por tantas e tantas tribulações e dificuldades? Mas vamos voltar os nossos olhos para a nossa própria história. Eu sei que a história de cada um de nós aqui, ela é absolutamente diferente uma da outra. Eu não sei como que foi a sua vida no passado, como que foi a sua vida, como nós dizemos aqui, no mundão. Quais foram as suas escolhas? Quais foram os caminhos pelos quais você trilhou? Mas antes mesmo de você fazer qualquer bem a Deus, Deus amou você. Deus escolheu você. A palavra de Deus nos diz que se você é alguém que foi salvo, foi justificado, está sendo santificado, não foi porque você tem algum mérito, mas porque Deus soberanamente amou e escolheu você. Se você ouve essa mensagem hoje, é porque Deus amou e escolheu você para que você pudesse ouvi-la. Eu sempre tenho dito isso, irmãos, quantas vezes é uma luta tremenda para estar presente no culto. Quantas vezes nós usamos das mais estapafúrdias desculpas para não estar no culto. A gente sabe que não é tão difícil assim. Temos as nossas dificuldades, é verdade, mas a gente sabe que não é tão difícil assim. Porque quando a gente quer mesmo, a gente roda o mundo para fazer o que nós queremos fazer. Talvez a sua história de vida seja uma história muito difícil. Talvez você possa, olha, eu não me lembro de ter passado por tantas dificuldades assim. Mas quando a Bíblia nos diz que
não há um justo sequer, Romanos nos diz isso, não há ninguém que faça o bem. Deus está falando, irmãos, não de, eu vou dizer aqui, pecadinhos, né? Como nós costumamos dizer, e eu sempre repito isso, isso ficou muito gravado na minha vida, as palavras que a minha mãe falou há muitos anos, logo no início da minha conversão, e eu dizendo a ela que ela precisava receber ao Senhor Jesus, e ela dizia, eu não tenho pecado, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu não tenho pecado. Ela disse literalmente assim, como se matar e roubar e fazer mal para alguém fossem as únicas coisas que são pecado. De fato, essas coisas são, e são pecados morais graves. Mas, irmãos, todos nós nos afastamos de Deus. Somos egoístas por natureza pecaminosa. É só olhar para as crianças. E a ciência, eu estava ouvindo uma psicóloga, ou lendo de uma psicóloga não crente, e essa psicóloga diz que a idade mais egoísta, né, do ser humano é o bebê, até ali a sua primeira infância, né? E nós vemos como que a criança, ela monopoliza, ela chora, ela esperneia, enquanto não damos a atenção que ela quer, ela está contrariando. E mesmo as crianças um pouco maiores, nós nunca vamos deixar de ser egoístas. Diminuímos um pouco, mas nunca vamos deixar. Isso talvez os melhores, entre aspas aqui, melhores seres humanos. Mas nós vemos as crianças, você que é pai e mãe, sabe muito bem disso, que dificuldade que é. Principalmente se tem mais de um, a briga às vezes por um pedaço de papel. É meu, é meu, é meu. Nós somos terrivelmente idólatras, irmãos. Idolatria é colocar em nosso coração alguma coisa, é amar, melhor dizendo, qualquer outra coisa que não seja a Deus. E o primeiro mandamento, amar a Deus, acima de tudo e qualquer coisa. Não há ser humano nesse mundo, mesmo o mais religioso, mesmo o mais beato, que não tenha quebrado esse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Amamos principalmente ou primariamente a nós mesmos. E como diz um outro provérbio aí mundano, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Nós procuramos primeiramente o nosso bem-estar, somos hedonistas. Nós procuramos a nossa felicidade. O hedonismo é você procurar a sua própria felicidade em detrimento da felicidade do outro. Razão de muitos problemas no casamento, entre maridos e esposas. Irmãos, cada vez que passa eu me convenço mais e mais de que a maioria dos nossos problemas conjugais são porque nós estamos sempre procurando a nossa felicidade. A gente sempre acusa o outro de não atender às minhas necessidades. Eu tenho conversado com muita gente, e sempre que há um problema de relacionamento, a queixa é, ele não me entende, ela não me entende, ela não faz o que eu quero, ele não faz o que eu quero, ele não me agrada, ela não me agrada. Você vê como que o foco está em cima do eu, é atender às minhas necessidades. Nós pouco nos damos para a necessidade do outro. Já alguém disse que no casamento que a razão fundamental do casamento, e você que é solteiro ainda, por isso que eu digo, e presta atenção aqui em mim por gentileza, quero lhe dar aqui um conselho de ouro, se você vai segui-lo, até porque o conselho não é meu, é bíblico, né? Porque se fosse meu, certamente eu estaria vendendo, escreveria um livro sobre isso e ia ganhar muito dinheiro. Mas como ele é de Deus, então ele é de graça. A gente deve entrar no casamento para fazer o outro feliz. Quando a gente entra com essa, ou pelo menos muda, né? Aqueles que já entraram com outro pensamento, tem sempre a oportunidade e a chance de a partir de hoje mudar. É dizer, eu vou fazer você feliz, eu vou fazer o outro feliz. O que te agrada? Se essa for a minha decisão, o meu desejo vai ser satisfeito, porque se eu transformar
o meu maior desejo, o meu maior alvo for fazer o outro feliz, se o meu maior alvo é, por exemplo, que toda vez que eu chegasse em casa, eu como marido, que a minha esposa viesse e tirasse os meus sapatos, e já de cara fizesse uma massagem nos meus pés. Se esse fosse o meu objetivo, o dia que ela fizesse isso, eu ia falar, agora eu posso morrer em paz. Estou feliz. Agora eu tenho a esposa que eu sempre pedi a Deus. Por quê? Porque o meu alvo foi alcançado. Agora, se o meu alvo for vê-la feliz, o dia que ela disser, agora eu posso morrer em paz, eu estou feliz, eu também vou morrer junto, porque eu também alcancei o meu objetivo. Então eu estarei feliz. Mas acontece que nós não conseguimos ser assim. Somos hedonistas, somos egoístas e quebramos o primeiro mandamento. Não conseguimos o alvo de alcançar nem o primeiro deles, quanto mais os demais. É desse tipo de pecado que a Bíblia fala. É desse tipo de pecado que a Bíblia vai dizer, não há um justo sequer. Portanto, eu nunca, jamais teria condições de escolher Deus. Porque nós estamos vendo ao nosso redor, as igrejas, as organizações religiosas, que ensinam que o amor de Deus se manifesta no que Deus pode dar de prazer, de bem temporal desse mundo. É isso que as pessoas estão buscando lá. Elas não estão buscando o Deus da bênção. Elas estão buscando só a bênção de Deus. Porque quando não alcançam as bênçãos, elas saem. Se você ligar a televisão, um desses canais que mostram essas coisas, você vai ouvir sempre alguém dizendo, olha, antes eu era pobre, agora fiquei rico, eu estava doente, agora fui curado, foi isso, não sei o quê, tal. Isso eles mostram. Mas se você for fazer uma entrevista fora da TV, e eu já tive a oportunidade de conversar com muitos que saíram da igreja, dessas igrejas, né? Saíram e não querem voltar mais, e elas contam decepcionadas. Quero citar apenas uma aqui. Eu lembro de uma vez, eu vinha do Rio de Janeiro para São Vicente, e o ônibus quebrou. Aliás, o ônibus quebrou, não, o caminhão quebrou, tombou, e por isso fechou o trânsito. E aí, naquela coisa, a gente começa a conversar, e eu estava conversando com uma senhora que estava na cadeira do outro lado, quebrou, não sei o que e tal, de repente entra num assunto de religião, e ela reclamando, e dizendo que saiu da igreja, e o marido também saiu, porque o único caminhão que ele tinha, que era o caminhão que ele fazia frete, um dia o pastor pediu, e ele deu o caminhão, porque o pastor disse que se ele desse aquele caminhão velho, daí a poucos dias ele ia ganhar um caminhão novinho. Passado vários meses, eles passando fome, porque o sujeito deu o único ganha-pão que ele tinha, e ficou sem nada e não recebeu nada. Revoltou-se contra a igreja, contra a organização, tá certo, mas revoltou-se também contra Deus e não quer mais saber de crente. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, porque o amor de Deus não se expressa nos bens materiais e temporais. O amor de Deus se expressa principalmente na nossa salvação, na certeza e na escolha soberana de Deus sobre nossas vidas. Nós podemos ter a convicção de que se o meu nome está escrito no livro da vida, porque foi colocado lá desde antes da fundação do mundo, é porque Deus me ama. E hoje, irmãos, nós que estamos aqui depois de Cristo, Malaquias e esse povo não tinha essa percepção tão clara como nós temos hoje, mas nós temos e somos muito mais privilegiados. Eles aqui poderiam olhar para o passado e se lembrar de como foram livres da mão do faraó, de como o povo foi livre da mão de muitos outros que foram destruídos. Edom aqui, como nação, foi varrida do mapa. Deus está dizendo, olha, vocês não viram a assolação que eu fiz contra os edomitas? E ainda que alguns remanescentes deles que permanecem vivos, ainda que esse povo diga, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, Deus diz o seguinte,
eles edificarão, mas eu vou destruir. E assim tem sido, ou assim foi. Mas nós, irmãos, temos o privilégio de estarmos aqui depois de Cristo e olharmos para o maior de todos os gestos e prova de amor de Deus, que foi Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova maior que Deus ama você. Você não merece o amor de Deus, e não merece mesmo. E eu não mereço ao quadrado. Muito mais do que você, eu tenho consciência de que eu não mereço o amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus manifestou o seu amor, tendo Cristo morrido por mim, sendo eu ainda pecador. A palavra de Deus nos diz, e tantas outras formas, de que o Senhor Jesus tem nos amado, tem nos escolhido. Isso é a prova do amor de Deus, a certeza, a convicção de que estaremos com o Senhor Jesus lá no céu. O Senhor Jesus promete a sua palavra de que Ele voltará. Hoje pela manhã, na ceia, aliás, você sabe, nós temos a ceia a cada 2 meses, no último domingo, né? Então, para agosto, setembro, outubro, a próxima é em outubro. A nossa ceia tem sido uma ceia restrita aqui, fechada aos membros da igreja, por isso nós a temos feito às 8 horas da manhã. Hoje pela manhã eu dizia, de João capítulo 14, que Jesus disse que foi lá para o céu preparar um lugar, mas Ele está voltando para nos levar. Quem sabe essa noite? Agora, essa é a maior prova. Jesus deu a prova de amor. Jesus deu a vida dele para nos salvar, para nos dar a convicção, a certeza, a tranquilidade de que eu estarei para sempre com o Senhor nos céus, independente do quão mal eu consigo ser, porque Ele me amou. Porque Ele deu a sua vida, Ele, Jesus, deu a sua vida por mim, muito antes de eu nascer. Essa é a maior prova do amor de Deus por nós. Muitas vezes, irmãos, nós temos nos esquecido desse amor de Deus. Egoisticamente, olhamos para as dificuldades, no caso dos judeus aqui, como veremos nas outras mensagens, os sofrimentos pelos quais eles estavam passando, não era perseguição por causa do nome de Cristo, como alguns lá no Iêmen, país pelo qual nós oramos hoje, como alguns cristãos ao longo da história, que você sabe disso, que foram, a exemplo de Jesus, crucificados, que foram enforcados, que foram queimados vivos, que foram deixados sem nenhum tipo de vestimenta na neve para morrer de frio, e além de outros tipos de tortura, esses que estão sendo torturados por causa, pura e simplesmente porque confessam o nome de Cristo, isso aí é outra história, mas a maioria dos nossos sofrimentos são porque nós tomamos as decisões erradas, fazemos escolhas erradas, e quando vem a menor das dificuldades, nós não dizemos, Deus não nos tem amado nada, mas dizemos ou pensamos, que mal que eu fiz a Deus para merecer isso. Eu sou tão bom, eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu não falto, eu dou meu dízimo, minha oferta, eu contribuo, eu faço isso, eu faço aquilo, nunca matei, nunca roubei. Que mal que eu fiz para merecer isso. Nós nos esquecemos, irmãos, que nunca escolhemos a Deus, mas Deus é quem nos escolheu. E a maneira com a qual Deus precisava nos salvar, precisava porque Ele próprio decidiu que fosse assim, era entregando o seu próprio Filho na cruz para morrer por nós. Por isso que, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Ele e dizemos, Senhor, é verdade, eu reconheço que Tu és o Senhor. Jesus, eu nunca teria Te escolhido, mas eu Te agradeço porque o Senhor se revelou a mim, o Senhor me faz entender que sem Ti eu nada sou.
eu me arrependo dos meus pecados, eu o confesso como o Senhor da minha vida, salva-me. Quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos que sem Cristo nada somos, quando nós somos gratos a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados, é assim que se opera em nós a justificação. Que prova maior de amor nós precisamos, irmãos? Nenhuma outra. Então, se você não confessou a Cristo como o Senhor da sua vida, por favor, faça isso agora. É assim que o Espírito Santo opera em nossas vidas, nos convencendo de que somos pecadores. E diga para Ele: Senhor Jesus, ainda que eu não consiga ter a dimensão exata do quanto eu sou pecador, mas eu estou convencido pelo Teu Espírito Santo de que eu sou pecador e que sou incapaz de Te escolher, a menos que o Senhor tenha me escolhido primeiro. E é por causa dessa Tua soberana escolha, desse Teu soberano amor sobre a minha vida, que eu abro meu coração para Ti e o recebo como meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu espero que de fato você tenha orado dessa forma e que você possa permanecer firme nesta confissão. Porque se Jesus voltar nesta noite, eu tenho certeza de que você estará lá no céu com Ele para sempre. Glória a Deus.